Tá? E eu já vou te adiantar, nós vamos falar sobre solitude e sobre comunhão hoje. Essas duas disciplinas que parecem opostas, mas você vai ver como elas são fundamentais para a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. Nós tivemos já sobre oração, sobre jejum, sobre meditação. Ontem nós falamos sobre simplicidade. Todas as nossas lives estão lá no grupo do Telegram. Então você pode entrar lá, você vai ter acesso a todas elas. Você vai poder acompanhar cada uma delas, anotar de novo. Eu faço um PDF de cada live e também coloco lá no grupo Telegram. Se você quiser entrar no grupo, é só você vir aqui na bio do Jesuscope. Você entra lá e você já vai estar no grupo, tem todo o conteúdo. E além da jornada de lives, a gente manda conteúdo direto lá. Tem uma galera boa lá, tem um chat pra gente conversar. Então, eu quero te incentivar a estar lá com a gente. Antes da gente começar aqui o conteúdo de hoje, das disciplinas espirituais, eu queria fazer o sorteio de ontem. Ontem nós sorteamos, eu falei que ia ter um sorteio da celebração da disciplina, que até é o livro base, né, para a nossa jornada, e eu quero fazer o sorteio agora aqui, tá? A pessoa tinha que comentar lá o que aprendeu na live e colocar o arroba de um amigo. Então eu vou sortear aqui, a pessoa sorteada foi Rai Ferreira, ok? A Rai Ferreira ganhou. E ela colocou simplicidade e equilíbrio e marcou uma pessoa. Então, parabéns aí, Rai Ferreira. E hoje nós vamos sortear um novo livro, que é o livro base do que a gente vai conversar hoje. Presta aqui para mim. Nós vamos sortear esse livro aqui, que é Espaço para Deus, da Impacto, ok? Espaço para Deus. Então, no final da live eu vou falar para você como é que você participa, então, do sorteio de hoje, que aí eu vou fazer amanhã para ver quem ganha esse daqui, tá? Mas no final eu vou falar porque eu gosto de honrar quem fica até o final com a gente na live. Mas você vai ver um pouco sobre esse livro durante a live, vai te dar mais vontade de tê-lo aí e de ler esse livro. Eu queria te incentivar já a compartilhar a live. Gente, essas lives que nós estamos fazendo, elas podem simplesmente mudar, transformar a vida de uma pessoa. Nós estamos falando sobre pessoas saindo do império das trevas, sendo transportadas para o reino da luz, pessoas tendo encontros com Jesus, e não só ela sendo mudada e afetada, mas a geração dela. E talvez isso possa acontecer com você sendo usado por Deus em simplesmente compartilhar um link. A gente quer fazer tantas coisas para Deus, mas talvez hoje seja você clicar aqui no aviãozinho, marcar uns amigos, aí pede direção de Deus, marca uns amigos para eles estarem aqui. E às vezes eles vão ouvir uma palavra de Deus, o Espírito Santo vai pegar alguma frase daquilo que a gente vai falar aqui e tocar a vida deles, cara. Então, faça isso, compartilha essa live aqui, compartilha esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam ser tocadas por Deus. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre duas disciplinas essenciais na vida cristã. Solitude, ok? Então nós estamos falando sobre estar a sós, e comunhão, nós estamos falando de estar em grupo. Então você vai ver como essas duas coisas se completam com um equilíbrio na vida cristã. E hoje, para falar sobre solitude e sobre comunhão, estou aqui com meu amigo Ângelo Basso. E aí, meu amigo? Que honra receber você aqui em Bragança Paulista e você participar da live aqui com a gente. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus, feliz de estar aqui. Capital do mundo, né? Capital do avivamento. Capital do avivamento. Muito bom, Paulista, muito bom. Capital do avivamento. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Muito feliz. A Carol tá aqui também, ela tá ali na torcida ali, na intercessão. Não tô vendo ela com a mão levantada, mas tudo bem. Mas que alegria te receber aqui, obrigado por ter aceitado esse convite de estar com a gente. E cara, vamos lá, vamos começar. O que eu tenho enfatizado para a galera é que as disciplinas espirituais são um meio, né? Então, elas não são a finalidade da nossa vida, então você não encontra a vida nelas, né? Mas elas são aquelas que nos levam àquele que nos dá a vida, que é Cristo. Então, se eu coloco ela como finalidade, se torna um legalismo, se torna um peso, e o que muitos erraram, né? Então, eu não posso ter alegria em te orei hoje. Eu tenho que ter alegria em ter tido comunhão com o Pai, ter encontrado com Jesus. Então, é o meio, né? E hoje nós vamos falar desse meio, ou desse veículo que nos leva ao Pai e a Cristo, que é a solitude e que é a comunhão. E eu quero começar pela solitude. Ângelo, o que é solitude? Bom, literalmente, ou seja, sem colocar toda a implicação teológica, né?
é ficar sozinho. Ok. Agora, se a gente for então pensar a partir da perspectiva bíblica, a partir da perspectiva do que a Bíblia vai dizer, do que a Bíblia vai ensinar, Ok. a solitude é o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Quando você orar, entra no teu quarto em secreto e o teu pai que te vê ou vê aquilo que é secreto, né? Ou seja, o pai enxerga, olha em secreto, ele vai te recompensar. Ali então nesse verso tem algo muito interessante, porque eu acredito que tem como que um atributo de Deus, o atributo do Deus que está no secreto. Ok. Existe um aspecto Muito bom. ou uma maneira de se perceber Deus que não se percebe num culto, que não se percebe simplesmente estudando a Bíblia, mas se percebe quando eu estou no secreto com Ele. Então essa expressão que o pessoal usa, no secreto, meu lugar secreto, é a clássica solitude. Ok. Então, a solitude basicamente é um esforço individual de estar sozinho para buscar promover silêncio no meu interior a partir do silêncio exterior enquanto eu medito na palavra. Isso é solitude. Então, peraí. na prática. Vou falar de novo essa frase. Eu estou anotando aqui, tá? Você vai ver eu anotando porque eu faço um PDF para compartilhar com vocês lá no grupo do Telegram, tá? Então, de novo, é um esforço pessoal. Isso é um esforço pessoal Ok. de promover silêncio interior. Tá. Pessoal, para silêncio interior. Mas eu promovo o silêncio interior fazendo o silêncio exterior. Tá. Fazendo Que basicamente é o quê? Eu vou ficar sozinho num lugar e esse silêncio exterior vai acontecer na medida que eu estou meditando na palavra Ok. e orando a palavra que eu estou meditando. Conforme eu faço isso, eu estou gerando a experiência total da solitude. Tá. Então, é um movimento exterior, então vamos dizer assim, mecânico, no sentido de entra no quarto, fecha a porta, vai para a montanha, vai para um lugar a sós, e que tem o objetivo de gerar um silêncio interior Isso. para poder ter uma experiência com Deus. Por quê? O silêncio, ele é uma das características centrais da Bíblia, e o vazio também, é onde Deus opera. Então, uma passagem que eu deixei aberta aqui, já porque eu gosto muito dela, é uma passagem em Êxodo 25, especificamente a partir do versículo 17 até o 22, que é onde fala do propiciatório. Então, o tabernáculo seria aquele centro da presença de Deus em Israel, mas o centro do tabernáculo era o Santo dos Santos, e o centro do Santo dos Santos é a arca, e a parte mais importante da arca é o propiciatório. Então, quando Deus mandou Moisés construir o propiciatório, que basicamente é uma referência para o trono de Deus no céu, ele diz o seguinte no versículo 20, 21 e 22. Ele diz assim: os querubins estarão com as asas estendidas por cima do propiciatório, cobrindo, estarão um de frente para o outro com suas faces voltadas para o propiciatório. Colocarás o propiciatório em cima da arca. Dentro da arca porás o testemunho que te darei. Ali, esse é o versículo, esse é o mistério. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar para os israelitas. Agora vamos pensar. O que tinha em cima dos propiciatórios? Em cima do propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. O que tinha em cima e entre os querubins? O que tinha ali? Nada. Vazio. Solitude, silêncio, vazio. Não existia nenhum tipo de barulho no Santo dos Santos e não existia nada entre os querubins. Uau. Esse é o propósito. Ou seja, no fim das contas, a gente sabe que a gente é nada. A gente sabe que a gente nasceu sozinho, que sem Deus a gente não é nada, mas nem sempre a gente está consciente disso. Entendi. Então é quando a gente faz esse esforço de que esse nada e esse zero que eu sou sem Deus, agora eu me conscientizo dele. E em cima dessa realidade, ele fala comigo. E é interessante que o propiciatório tinha a palavra dentro, a lei. Sim. Ou seja, é um vazio
proporcionado pela palavra. Então, eu até ia te perguntar isso. Se você pudesse falar, qual seria a diferença da solidão que essa geração sente e lotado de gente ao redor, com 1000 amigos no Facebook, e a solitude? Bom, aí é forte. Bom, então, esse livro aqui do Espaço para Deus é disso que ele trata na primeira parte. Na primeira parte do livro ele vai dizer que nossa geração é uma geração cheia e não realizada. Ou seja, cheia significa que nós somos ocupados com muita coisa, preocupado com o que vai chegar e ainda assim não sente realização com tudo que faz. Então a gente tem muito serviço para fazer, muita coisa que a gente não fez ainda, mas a gente está enfadado, cansado emocionalmente, interiormente, porque tudo que a gente faz não tem propósito. Ou não sente que tem propósito. Sim. Às vezes tem, mas a gente não sente. Então muita gente não consegue continuar um relacionamento, não consegue continuar a faculdade, não consegue continuar numa igreja. Por quê? Porque ele sente enfado, que é um cansaço interior, porque eu não percebo o propósito daquilo que eu faço. A gente se sente deprimido porque não só aquilo que eu faço não parece ser relevante, mas eu não sou relevante. Por quê? Essa depressão vem de um ressentimento, que parece estar todo mundo me empurrando para viver algo que eu não quero. Ir para a faculdade, fazer uma série de coisas. Então, conforme a gente vai tendo esses sentimentos, a gente entra na experiência do desligamento. Que é o quê? É aquela experiência de eu estou no meio de todo mundo e eu estou sozinho. Então, é a experiência de se sentir sozinho. Não pertencer, né? Desesperado. Então, não pertencimento existencial, neurótico. Agora, o que é solitude e a solidão? Qual que é a diferença? O Hermenauer tem um outro livro que, infelizmente, não publicam mais. Aliás, o Jesus Calvin podia publicar. Olha aí, fica a dica. Que acho que é Crescer, os 3 movimentos da vida espiritual. E o primeiro movimento da vida espiritual que ele fala é a transição da solidão para a solitude. Uau! Então, a solidão tem muito a ver com eu vou me esvaziar, eu estou vazio, eu não tenho, eu não sei, eu não sou e tudo mais. A solitude tem a ver com quem Deus é, quem Ele é. Então, ao invés de... A solidão tem a ver com eu não tenho. A solitude tem a ver com Deus tem, Deus é. Então, a solitude, ela não é focada em mim, eu estar sozinho. A solitude é focada em Deus estar aqui. Uau! Então, é aquele grande momento onde, pelo menos esse para mim é um dos alvos da solitude, é eu estar tão imerso nessa experiência que eu até esqueço que estou ali. Não sei se você já provou isso. O foco é Ele. Que a gente está adorando tanto Ele, porque a gente fala assim, eu te amo, eu te amo. É legal dizer eu te amo, mas quando eu digo eu te amo, ainda tem eu. Mas chega um momento que fala, tu és santo, santo, santo. Ou até tu me amas. Só que chega uma hora que isso está tão alto que até falar se torna quase que indigno. Porque quem Ele é tão supremo que nem palavra consegue expressar. E aí a gente chegou no silêncio. A solitude promoveu o silêncio. Então a disciplina do silêncio, a disciplina da solitude, elas estão conectadas nesse sentido. Muito bom. Entendeu? E a gente até, eu creio que a gente mudou um pouco a ordem, mas foi por organização nossa aqui, né? Que a gente falou de meditação antes com a Val. Só que esse aqui é um pré-requisito, né? Para entrar na meditação. Isso. Porque essa agitação e os barulhos não permitem a gente meditar. Isso. Então, e você na verdade, que ouviu da meditação precisa disso aqui. E junto com isso, eu acho que eu colocaria assim, que não tem como, vamos dizer assim como não tem como eu meditar sem ter solitude, o meio da solitude é a meditação também. Ou seja, porque a porta para entrar. Isso, por quê? Porque vamos imaginar, o objetivo da solitude, vamos dizer de maneira prática, objetiva, é que eu vou estar em silêncio perante a face de Deus. Só que, vamos lá, pensa comigo. Se eu, agitado do jeito que eu sou, vou ficar assim, ok, vou fazer silêncio agora. Meu Deus, é o inferno. Estou em silêncio. É o inferno, um monte de pensamento vai chegar na minha cabeça e tal. Então vai ser terrível. O que eu preciso? Eu preciso de uma âncora, onde se o meu pensamento sair, se alguma coisa acontecer, eu volto. E essa é a meditação. Muito bom. Então, o processo da meditação é esse processo onde a escritura se torna o centro do meu silêncio, o centro da minha solitude. Então, eu estou orbitando ao redor da palavra, mas não apenas porque eu quero fazer um estudo bíblico, porque o estudo é uma outra disciplina. O objetivo aqui é que a palavra seja uma espécie de fundamento
onde em cima dela eu olho direto nos olhos de Deus. Uau. Então, é essa que é a questão. Então, Jesus falou em, acho que João 5,39, né? Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, esse é o ponto. É a meditação que me leva ao encontro direto, uma experiência direta, não mediada, por assim dizer. Encontro imediato, terceiro grau, com Deus. Muito bom, muito bom. Cara, isso é muito poderoso. E como eu disse no início da live, é algo para simplesmente mudar completamente a sua vida. Né? Eu tenho falado em quase todos os dias da nossa jornada aqui. Se você começar a ver as biografias dos grandes homens de Deus e tentar achar algo em comum, é isso, são as disciplinas espirituais. Isso aí. Eles não eram super, eles não eram mega, eles não eram especiais. Não, eles simplesmente acreditaram nisso aqui, cumpriram essas disciplinas que levaram ele até Deus, até diante de Deus. Eles estavam com Deus e só, né? Só isso. Agora, se você pudesse responder para mim, por que a gente tem que incentivar a galera a viver a solitude? O que vem na sua mente se a gente pensasse nisso? Por que nós temos que viver solitude? Porque a solitude, vamos colocar de outra forma, sem solitude eu não posso ter uma vida, uma espiritualidade séria. Ok. Porque se eu creio que Deus existe e Ele está disponível para mim em todo tempo, qual é a melhor coisa a fazer? É ficar a sós com Ele. Se Deus, ou seja, para mim, a solitude é o contrário do ateísmo. Por quê? Porque se Deus existe, eu quero estar junto com Ele. Se Deus não existe, eu posso ficar só indo no culto. Então eu tenho a igreja de Deus. Okay. Eu posso ir no estudo bíblico, eu tenho o livro de Deus. Eu posso ir em várias atividades. Estou entendendo. Mas Deus puro, assim, energia pura, não me... um negócio assim, direto. Só tem Ele. E é aquela questão assim de... Eu estou sozinho e de repente eu percebo que tem alguém no quarto e que esse alguém está olhando para mim, Salmo 139, sondando meu coração. Essa experiência é terrível e maravilhosa e amedrontadora. Então, aí a prova se você crê que Deus existe ou não é: Entendi. Fecha a porta do teu quarto e fala com Ele. Por quê? Porque senão é só... Relação com a palavra de Deus, relação com o livro, com o povo de Deus, relação com o... Isso, mas não é com Ele. Mas não com Deus. Isso. Então, para mim, é o momento que eu descubro se eu sei que Ele existe, é aí. Não é à toa que essa é a primeira coisa que o diabo começa a tirar da nossa vida. Okay. Então ele deixa a gente ficar participando de igreja, ele deixa a gente participar de ministério e tal, mas a questão é, você para olhar nos olhos de Deus, assim, né? Metaforicamente, você para olhar para Ele e sentir que Ele está te olhando, que o olhar de volta dele é... E você acha que tem a ver, me veio agora a figura da Marta e da Maria? Porque eu percebo hoje que o trabalhar para Deus é a nossa grande fuga de não estar com Deus, né? Com certeza. Porque eu tenho o medo de abandoná-lo completamente, então de ser o ateu, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu também não quero estar diante dele por causa de várias questões. Então o meio termo que eu acho posso ter uma oportunidade aí, né? Exato. É uma falsa espiritualidade do serviço. Porque o serviço é uma das disciplinas espirituais. A gente vai até falar dele. Mas você não pode ter o serviço apartado do contexto de ter conhecido o servo. Deus como servo, Jesus como servo. Então, se eu não encontrei Ele como aquele que no secreto lava os meus pés, porque a gente querer lavar os pés uns dos outros é maravilhoso. Só que Jesus começa dizendo para Pedro: eu tenho que lavar o teu. Muito forte. Então, assim... Tem que ter sido servido primeiro, né? Isso é constrangedor demais. Então, esse momento precisa ser vivido, porque senão fora desse momento de solitude... Entendi. Então até o servir tem que ser um... Porque, veja, eu posso ter o serviço como fuga de...
eu ficar sozinho. Sim. Porque se eu ficar sozinho, certamente alguns pensamentos, algumas ideias que eu tenho, que eu não deveria estar tendo, que estão se acumulando no meu interior, e vou te falar um negócio sério aqui. As pessoas mais malignas é uma palavra forte, né? Mas assim, duras e amargas no corpo de Cristo, são pessoas assim, super intercessoras e pessoas de muito serviço, principalmente serviço social. Por quê? Porque a Bíblia fala, quando você orar, que ninguém veja. Que você não faça com o coração que os outros vejam. Que quando você der ao pobre e tudo mais, que não seja para ser visto. E o que acontece? Então, conforme você vai se dedicando ao serviço e se dedicando à oração, como intercessão, como na casa de oração e tal, você começa a olhar para os outros e falar: esse povo não faz, esse povo não ora, esse povo não serve o pobre. E as pessoas começam, por quê? Porque elas estão fazendo o serviço, tanto da intercessão profética, quanto do serviço ao pobre, desassociado de um encontro pessoal com Deus. Então, tem muito intercessor, por exemplo, sofrendo de gastrite, sofrendo de dor de cabeça, depressão, dor nas costas. Por quê? Porque eles recebem uma carga em intercessão, mas eles nunca soltam isso na contemplação. Então, esse é um problema terrível. E quando você vai servir, a mesma coisa. Por quê? Porque você recebe o impacto social de você ver alguém sofrendo, você vê. Então, a Marta pode se tornar um tipo de pessoa que está debaixo de uma crise de ansiedade tão forte, porque ela não olha e não presta atenção que quando Jesus está em casa, fazer janta não é aconselhável. É sentar aos pés dele para ouvir ele, né? E jantar. Ficar com ele, né? Eu acho muito interessante uma questão da solitude, e que você até pincelou ela. Porque para mim ali o Mateus 6,6, a gente olha de forma muito literal, que né? Entra no teu quarto, apesar de não precisar ser o quarto, né? Sim. Mas ele está falando do lugar secreto. Mas eu acho interessante o contraponto que ele está fazendo, porque ele está antes, no versículo anterior, ele está falando: não seja como os hipócritas. Isso. E a palavra hipócrita tem a ver com um ator, né? Então ele está dizendo assim: não seja como esses que fingem ser alguma coisa. Então eu acho que esse Mateus 6,6, lugar secreto, tenha coragem de ser você mesmo diante de Deus. Tira a máscara. O Brennan Manning, ele tem aquele livro, O Impostor que Vive em Mim. E ele tem uma frase, eu não lembro do livro todo, mas eu lembro dessa frase, que se eu oro com uma máscara, Deus não pode me atender, porque aquela pessoa que está orando não existe. Ela não existe. Aquilo é um ator. Deus não responde àquela atuação. E aqui que eu queria colocar o ponto de: se você não tem um encontro com o evangelho verdadeiro, você não consegue viver a solitude. Porque na solitude é você entrando nu. Isso. E todo estragado. Isso. Então você tem que crer que o sangue do Cristo está te cobrindo e que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para você conseguir entrar nesse lugar. Porque sempre a gente, senão, mesmo sozinhos, a gente está fingindo, trazendo outros Douglas, vamos dizer assim, para o lugar de oração. Né? Eu acho que aí é que entra o ponto de... Eu tenho dado uma aula lá no CPP, lá em Montemor, que eu chamo de espiritualidade centrada no Evangelho. Ou seja, a gente busca falar das disciplinas espirituais, mas como que elas têm que ser vividas nesse contexto do Evangelho ser o centro. Por quê? Na minha jornada pessoal, eu já busquei as disciplinas espirituais como um checklist. Eu orei, eu fiz isso, fiz aquilo, então agora eu posso pregar, agora eu posso não sei o que lá e tal. E aí você vai entrando num modo aonde você vai colocando a disciplina espiritual como mérito. E aí depois você pode ir para o outro lado também, que é você achar assim: não, isso aí está errado, a graça, e aí você chama aquilo que é disciplina, que era mérito, estava errado, você diz que também esforço está errado. Então esforço está errado, mérito está errado. Exato. Então, quando você está sozinho e você se enxerga, e você enxerga tudo que você ficar sozinho é a última coisa que eu quero. Agora, se eu sozinho, com a minha maldade, descubro que tem perdão, graça, e transformação. É o melhor lugar que eu quero estar. Melhor lugar. Muito bom. Agora, indo para uma forma mais prática para a galera que está sendo despertada para isso, compreendendo isso, como viver a solitude.
Quais são algumas dicas práticas que a gente poderia dar para a galera de viver a solitude? Deus fez 3 coisas que você tem que submeter a elas, senão você não vai conseguir viver muita coisa na sua vida. Chama tempo, espaço e matéria. Ok. Ou seja, se você não definir um horário e um local onde você vai estar sozinho, você nunca vai fazer isso. Tem um horário. Um horário certo no meu dia, que é um compromisso. O Gene Peterson dizia que se eu não chegar na minha agenda a tempo, outros vão chegar nela e vão tomar o meu tempo. Sim. Então, eu tenho que estabelecer qual é o horário que eu vou fazer, e isso como um apontamento, isso como um momento ali, como qualquer outra reunião que eu teria. Muito bom. Então, tem o caso... É logo assim, a gente pensar nisso, né? Vamos dizer que você agendou algo com o presidente da República, você agendou algo com alguém extremamente importante, está lá na sua agenda, 9 da manhã. Cara, dificilmente você vai atrasar. Então, tem um caso real disso, né? É que o Mike Bickle, de Kansas, ele tinha esse horário dele de oração, e um general dos Estados Unidos foi visitar o IHOP e queria conversar com ele. Poxa, um general, certamente alguma coisa muito boa viria de lá. Sei lá, se uma bênção financeira, uma ajuda. E ele falou mas ele só tinha aquele horário específico. E o Mike Bickle só mandou dizer: desculpa, eu tenho um compromisso com alguém mais importante nesse horário. É isso. Cara, tudo bem, eu não acho que todo mundo tem que imitar o que ele fez. Sim. Eu acho que, por exemplo, você pode ter 2 horários no dia. Eu tenho horário 1 e horário step se o horário 1 não der certo. Então, vamos supor, no início do dia eu tenho esse horário. Mas se eu não conseguir no início do dia, eu tenho um outro horário no fim do dia. Eu acordo, a maioria dos dias, 10 para 6, né? Tenho ali para ter o meu momento com Deus e tal. Nessa época da jornada eu não faço isso porque estraga a minha saúde, né? Eu não preciso forçar. Então eu acordo um pouco mais tarde, faço num outro horário. Então não tem esse grilo. Isso. Porque é o pai. Isso. Eu acho que isso que a pessoa não pode perder de vista, né? Eu lembro que eu cresci num contexto bem pentecostal, né? E a galera usava o terno e tal, as coisas. E um dia eu perguntei pro cara assim, cara, por que né, dessa vestimenta assim, por que a gente usa isso, tá? Aí o cara falou, cara, você sabia que se você for lá no fórum, dependendo da roupa que você tiver, o juiz não te ouve? Dependendo da reunião, se você não tiver de gravata, de terno, ele não ouve, você não pode entrar. Ele falou assim, imagina diante de Deus. Aí na hora eu saquei, falei, entendi. Você acha que ele é só juiz. Mas ele é seu pai, entendeu? Então, com essa questão dos horários e tal, é muito legal, é importante, entendeu? Mas também a pessoa não entrar num grilo, né? Isso. Então, horário. Então, tempo, tem um horário, espaço. Um local. Então, assim, às vezes a gente tem um local em casa, às vezes não tem. Então, eu lembro que eu comecei na minha jornada com Deus, eu tinha 16. Nem sempre eu conseguia orar certinho como eu queria. Às vezes eu ia no banheiro do colégio e eu orava lá dentro. Eu abria minha Bíblia, eu gastava, tipo assim, no intervalo, eu lia meia hora da Bíblia, eu orava ali dentro do banheiro e ponto final. E tem gente que faz isso na empresa também, que o santuário é o banheiro lá na empresa e tal. Então não importa, o que importa é que tem que ser um lugar limpinho, simples, que você não tem que ficar cada vez que chega lá, ter que limpar o lugar, arrumar o lugar e tal. Então, se você vai fazer no período da manhã, que é geralmente o mais aconselhável, é importante que no dia anterior você se prepare. Então, por exemplo, no caso de quem já está mais tempo fazendo, é só um conselho, né? A roupa anterior, no dia anterior já está dobrada. A roupa, a calça, tudo, o tênis, a meia. Eu não vou abrir o guarda-roupa para procurar a roupa, porque às 5 da manhã eu não quero escolher a roupa. Às 5 da manhã eu quero amaldiçoar o fato de eu ser pastor. Eu nem creio em Deus, assim. 5 da manhã. Então o que eu faço? A roupa tá ali pronta. Muito bom. Então tomo um banho, bota a roupa. O café, no meu caso, já foi moído no dia anterior. Porque se eu ligar o moedor do café, acordar a casa inteira. Acorda meus filhos. E acabou, pronto. Ninguém ora mais agora. Então, o café já está lá, a água está dentro da chaleira já, vai esquentar para fazer um café. Legal. A partir do primeiro gole de café, voltarei a viver. Né? Vou passar a crer em Deus. Aí, tomando café, o que eu faço? Eu vou lendo a palavra. Vou colocar o passo a passo aqui, então.
com café. Não, mas café é o combustível da oração. Exato. Ok, então você começa pela palavra. Eu começo. Eu faço uma oração rápida do tipo assim... por quê? Porque eu tava isso eu tô fazendo principalmente nos últimos dias. Eu tava num modo meio automático, né? O que eu fiz agora nos últimos dias? Eu paro e antes de fazer qualquer coisa, eu tipo me conscientizo, por assim dizer, que Deus me ama. Por quê? Porque senão eu entro no modo assim... eu gosto muito de Bíblia. Eu entro no modo estudo bíblico, né? Curiosidades e tudo mais e tal. Então, eu paro e tipo, eu me conscientizo. Deus me ama, sendo eu como sou, fazendo o que eu faço, estando onde eu estou. Deus me ama, me ama, me ama, me ama. E eu deixo isso assentar na minha cabeça. Aí eu... ok. Aí eu vou ler. Como pentecostal que sou, né? Eu dou umas intercaladas com línguas. Então, eu estou lendo um versículo, eu falo em línguas. E o meu jeito de ler a Bíblia é totalmente diferente das outras pessoas. Então, não aconselho ninguém a fazer, a não ser que sinta mesmo. Mas eu faço o seguinte: a Bíblia é dividida em lei, profetas e salmos no Antigo Testamento. Então, eu leio um capítulo da lei, um capítulo dos livros históricos, um capítulo dos livros poéticos, um capítulo dos livros proféticos. Aí eu vou para o Novo Testamento, eu leio um dos evangelhos, um das epístolas, um das epístolas de Paulo, uma das outras epístolas e um de Apocalipse. Então eu faço isso nessa ordem. Todo dia? Todo dia. Então se eu chegar numa parte, tipo assim, tô lá sei lá, em números, numa contagem lá de chatão, beleza, na hora é só um capítulo, depois vem um salmo legal, ungido, profético. Legal, então muito bom, eu faço assim todo dia, e risco pra caramba a Bíblia. Então porque eu acho que riscar a Bíblia não é passar batom em Jesus, né? Que dizem que já que é a boca de Deus, né? Se você pintar, vai estar passando batom em Deus aqui, né? Eu não acho que é, não. Acho que tudo tá tranquilo, tá? Então eu faço isso, eu separo tudo no dia anterior, eu tenho já o lugar certo onde eu vou orar e tudo. Eu gosto de música, então eu coloco música, mas eu não coloco música com letra. Ok, instrumental. Você eu coloco música instrumental. Agora, depende da pessoa. Se você está às 5 da manhã, né, ouvindo um Enviai, Senhor, você vai dormir. Sim. Os anjos te levam isso, direto. Então, tira o fone, fica sem nada e tal. Eu tenho um acordo com a minha esposa que eu posso orar em voz alta. Então, ela falou, ela sabe que pior do que ser acordada de manhã cedo com alguém falando, ai Deus, manto de danana. Pior do que isso é ter o marido na carne durante o dia. Uau. Então... porque eu tenho esse lance meio pentecostal. Eu vim do contexto pentecostal. Então, sim, quando eu oro em voz alta, eu me escuto melhor. Sim, e aí minha mente organiza. Conceito. Então, eu oro em línguas. Então, eu leio a palavra, eu termino de ler a palavra, e aí eu oro. Eu tenho uma lista de oração. Então, eu tenho uma lista de oração pela minha intimidade com Jesus. Aí uma outra lista de oração pelas minhas petições, sim, pelas coisas que eu quero da minha vida. Então, da minha intimidade, eu pego muito aquela lista do Mike Bickle sobre o temor do Senhor, uma coisa, paixão por Jesus, eu vou pegando aqueles pontos. Aí depois eu tenho petição, coisas que eu quero da minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, e outro de intercessão. Terminou isso daí, tanto a leitura quanto... Aí é que eu aquietei. Eu sou muito agitado. Isso deu 2 horas. 3 horas, dependendo da situação. Mas claro, a pessoa fala, nossa, 3 horas. Ué, eu sou pastor, eu sou pago para isso. Tipo, as pessoas querem que eu faça isso. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer como eu faço. Mas dá aí na média de 4, 5, 6 horas. Eu começo, com 2 horas, eu tô tipo assim, porque eu sou sanguíneo, imagina, eu acordo, eu quero, tipo, vindo pra cá, eu estava no carro organizando a igreja, tipo assim, não, vou fazer um processo assim, fazer assim, não, negócio do discipulado com esse livro, com esse material. Então, quando eu vou orar, imagina que eu estou pensando em Deus. E se Deus é só uma ideia, ele é uma ideia de um produto que eu, como pastor, que sou vendedor, quero vender. Então, eu tenho que gastar tempo até que eu seja convencido, tipo, cara, isso não é meu trabalho, ele é meu amigo. Yes. Aí quando eu chego nesse lugar, aí eu comecei a solitude de verdade. E aí quando começa a solitude, cara, minha jornada pessoal, eu abro um caderno e eu deixo que ele
o que ele vai colocando no meu coração. Aí eu vou escrevendo, aí eu vou para lá, vou para cá, aí eu vou recortando Bíblia, entendeu? Eu vou por temas, mas aí é uma coisa assim, ó, livre. Aí é freestyle. É. Muito bom. Muito legal a sua experiência. É muito Tenho louca. certeza que agregou muita gente aí. Mas assim, mas basicamente é Basel Lifestyle. Se o cara começar antes de acordar, ele organizar a roupa dele, separar a Bíblia dele, o caderninho dele, e um cafezinho, se ele toma café, uma água e tal, e o lugar que ele vai dar certo. Legal. Vai dar muito certo. bom, muito bom. Agora, pra gente se organizar, a gente tem 20 minutos. E eu quero falar sobre a comunhão. Tá? Por quê? Porque agora é o oposto, né? Se a gente falou metade dessa live sobre solitude, estar a sós, qual é o papel dessa disciplina espiritual que é a comunhão na vida de um cristão? Eu quero conversar sobre o que é, né, a comunhão, né, de forma pra gente definir pra galera. Então vamos lá. Comunhão é a experiência subjetiva da disciplina da comunidade. Então, comunidade é a disciplina exterior, é a ação exterior, e comunhão é a experiência interior. É a experiência interior da disciplina ou da ação exterior da comunidade. Tá. Por quê? Porque comunhão não pode ser produzida. Ok. Comunhão é milagre experimentado. É a experiência interior da ação ou disciplina exterior da comunidade. Ok. Então a comunidade, a experiência da comunidade, ela visa conduzir para a comunhão. Comunhão é experiência. Então comunhão não pode ser produzida. Vamos ter a comunhão hoje. Não. Não tem como. Na verdade, se você propor ter uma comunhão hoje, talvez é a última coisa que você vai ter. Então, ir comer um churrasco não é ter comunhão. Ir comer um churrasco é ir comer churrasco. Ok. Você pode comer churrasco como um meio de promover a comunidade? Pode. Mas você pode como um meio de falar besteira. E isso não gera comunidade. Então, o que é a tal da comunhão e da comunidade? No texto que eu li aqui, fala que os querubins vão ter Fala de novo essa referência, Êxodo. Êxodo 25, os principais versículos do 20 ao 22. Tá, vamos lá. Então, antes eu falei do vazio, não é naquele vazio que Deus fala? Bom, aqui diz que os querubins, ele ia fazer 2 querubins com as asas voltadas para dentro. Para mim isso é comunidade. 2. Olha, estamos aqui. Entendeu? Aqui. O vazio entre nós dois é o lugar onde Deus vem e fala. Entendeu? Muito bom. Ou seja, na medida que você desenvolve solitude e eu desenvolvo solitude, quando a nossa solitude se encontra, ela saúda uma outra. Meu Deus. Entendeu? Esse é o ponto. Então, o objetivo não é estarmos juntos, simplesmente. O objetivo vamos colocar assim, um amigo meu uma vez falou assim, que igreja é eu mais você, mais Jesus em mim, mais Jesus em você, menos eu e você. Não, peraí. Igreja é eu mais você. Peraí, deixa só eu colocar assim, é quando a nossa solitude se encontra aqui pra galera. Então vamos lá. Igreja igual. Eu mais você. Ok, eu mais você. Mais Jesus em mim. Jesus mais eu. Mais eu. E Jesus mais o outro, né? Jesus mais você, né? Isso. Menos eu e você. Ou seja, a igreja é o que tem de Jesus em mim e em você. E somente na medida... Porque igreja não é minha carne. Igreja não é minhas preferências pessoais. E essa é a diferença de relacionamento e comunhão. Que o relacionamento ele é baseado nas minhas preferências culturais. Ok. A comunhão é baseada no Cristo que habita em você e em mim. É o que tem em comum, é a minha comunhão. Comunhão. Ok? Então, é na medida que a gente percebe o Cristo... Então, por isso que não tem o negócio do... Eu não gosto do fulano. Porque não independe das suas preferências. Eu não gosto do fulano. Ok, você é cristão? Morra. Menos eu e você. Menos eu e você. Suas opiniões, seus gostos não importam agora. O que importa é Cristo. Então, a questão é que se eu não, e essa é a chave, se eu não tiver solitude suficiente, eu não percebo Cristo em mim. Eu vejo só os meus defeitos. Eu não vejo Cristo. Mas a partir do momento que eu consigo perceber Cristo no meu espírito,
eu sou habilitado a perceber Cristo no espírito do outro. Então, a comunhão é aquela experiência de eu ver Jesus no outro, a despeito de tudo que tem que pode me fazer dizer que Cristo não está lá. Ok. Né? Minhas preferências culturais, eu olho o jeito que a pessoa é, o jeito que a pessoa fala, tudo isso daí. Então, isso é a comunhão. A comunidade é o exercício de continuamente a gente estar junto. Ok. A despeito das diferenças. Então, é um jeito que a gente pratica na nossa igreja. Ok. Para explicar bem simples. A gente tem uma disciplina espiritual, por assim dizer, que a gente chama de 2 ou 3. 2 ou 3. Que é o que outros chamariam de amizades espirituais. Então, 2 ou 3 pessoas que têm a mesma maturidade espiritual. E elas se encontram, na medida do possível, semanalmente, para estarem juntas com um propósito espiritual. Não é discipulado, não é célula, não é nada disso. O grande alvo, que não é alcançado sempre, é um processo de pessoas amadurecerem. O grande alvo é a gente conseguir fazer silêncio junto. Por quê? Porque quando eu estou orando e eu percebo a presença de Deus, eu faço silêncio. Chega uma hora que eu não consigo mais orar. Chega uma hora que eu estou em silêncio e de repente a oração flui porque o Espírito empurra. Mas eu nem consigo orar direito. Então tem um momento na conversa, na comunhão, na confissão de pecados, em abrir a vida. A gente vai falando, mas chega uma hora que a gente percebe assim, pô, Deus chegou aqui, hein? Pô, Deus entrou aqui, né? E aí você não fala mais. Então não é que o objetivo externo é fazer silêncio, mas é que na medida que o meu silêncio interior encontra o teu silêncio interior, eu não estou aqui mais com a necessidade de falar. Uau. Eu estou aqui com a disposição de te ouvir. Só que se chegam 2 com a disposição de ouvir, sem aquele afã de ter que falar, pode acontecer um silêncio. E os 2 começam a ouvir o Espírito junto. E isso é igreja. É Deus falar conosco. Deus fala comigo e Deus fala em nós, ou no nosso meio. E por isso que eu penso que esses querubins, esse vazio entre os querubins, é o lugar que Deus fala. Eu penso que é isso. E agora, por que a comunhão é considerada uma das disciplinas espirituais vitais para a nossa vida com Deus? Vamos lá. Exatamente a mesma coisa da solitude. É o ateísmo. Só que a diferença é a seguinte: o ateísmo relacionado com a solitude é: se Deus existe, eu tenho que ter solitude, porque se ele não é isso. A questão da comunhão é: se Deus é triuno, eu preciso ter comunhão. Ou seja, Deus não é Deus é um único Deus, mas ele coexiste com uma comunidade de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se Deus é comunitário em seu ser, ele criou o nosso ser para comungar. Que nós somos a imagem e semelhança dele. Exatamente. Então, não existe como ter espiritualidade séria se eu não desenvolver relacionamentos profundos que vão além do nível do relacionamento, vão para o nível da comunhão. Okay. Ou seja, relacionamento ele pode ser baseado em preferências. Comunhão é baseado em Jesus. Então, qual é o grande lance que une a Trindade? O grande lance, né? Bem jovem eu falando aqui. O que rola aí? O que une a Trindade, pensa comigo. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Ok. Você já parou para pensar que Jesus é a expressão exata do Pai para o Pai? Que vamos colocar uma heresia, se Jesus não existisse, o Pai não iria se conhecer. Eu sei que isso é impossível, né? Mas que Jesus é o meio que o próprio Pai se conhece, porque o Pai se vê em Jesus. Uau. E Jesus vê o Pai. Essa visão de um para o outro. Agostinho ia dizer que para que exista o amor, precisa existir o amante, a fonte, o amado e o próprio amor entre os 2. Então, esse espírito de amor é que é esse elemento de união da Trindade. E no fim das contas, o que acontece é que os 3 têm amor e os 3 têm
submissão. Mas aí é profundo demais, mas basicamente o pai não submete ao filho e ao espírito, mas existe uma disposição de submeter à vontade do pai voluntário. Então, para ter comunhão, você tem que ter de um lado amor e de outro lado autoridade. Amor mais autoridade é igual ao quê? Paternidade. Então, é nessa experiência que a gente tem a família de Deus. É quando tem a autoridade. Então assim, o sujeito que fala assim, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, tal, isso aí é igreja. Então, poxa, eu estou no boteco tomando cerveja, mas os caras são crentes, a gente fala de música de crente, tá? Isso aqui é igreja. Coisa nenhuma. Tem autoridade aí? Tem um pastor aí? Tem alguém que ordena a casa? Não, então não é. Porque para ser tem que ter o amor e a autoridade, tem que ter a paternidade. Então, congregar em igreja chata é bom. Por quê? Porque você entende que você não está ali por causa de uma preferência. Não, tudo bem que se você pode ir para uma igreja legal, vá para uma igreja legal. Mas o fato é que a gente ainda está olhando para a comunidade como um fast food espiritual. Para nos servir, né? E não como uma disciplina para me moldar. Tudo bem, não precisa ser um suplício ir para a igreja, né? Mas basicamente... O Paulo Borges dizia isso, que quem precisa de culto legal não crente. Isso. O culto chato é que nos molda. Claro. Então, tem que ter paciência. Você vai para a experiência da comunhão de 2 ou 3, poucas pessoas, mas também de comunidade, coisa maior, de vida de igreja. Tudo isso está moldando você para conhecer a Trindade. Muito bom, muito bom. Então é um ateísmo, né? Você não querer ver a comunhão porque você está falando que crê num Deus ou um unicismo, que é trino. Vamos dizer assim. Se eu não creio que Deus é trino, muito bom. Eu nunca vou ter comunhão. Se eu não creio que Deus é trino, eu não vou ter família. Agora, de forma prática para a galera, como viver a comunhão? Então você já falou até algumas coisas, né? Amor e autoridade. Então, eu penso que assim, para viver a comunhão, primeiro, eu preciso entender que Jesus morreu pelos pecados do outro. Então, assim como ele morreu pelos meus pecados, ele me perdoa. Ele morreu pelos pecados do outro e perdoa ele. Então, quem sou eu para não me aproximar dele? Quem sou eu para não chegar junto daquele por quem Cristo morreu? Então, a primeira coisa é isso. Então, para que eu tenha essa verdadeira comunhão, eu preciso ter essa percepção. Percepção que a gente foi perdoado em Cristo. Basicamente é isso. Bom, eu diria que a partir disso, eu devo de buscar pessoas. Então, já viu gente que fala assim, nossa, naquela igreja ninguém me ama, ninguém me liga. É você que é a pessoa chata. Você que deveria de ir atrás dos outros. A pessoa está dizendo que ela está triste porque as pessoas não ligam para ela. Ou seja, ela está no centro ainda. Não tem como ter comunhão. E aí, então, já indicamos, deveríamos indicar, então, o livro Vida em Comunidade, do Dietrich Bonhoeffer, que é exatamente esse ponto que ele coloca. A pessoa não pode, eu quero ter amigos, eu quero ter... Não, eu quero me doar para isso. Quero ser amigo. Isso, né? eu quero me doar para essa experiência. Muito bom. Cara, então, fica essa dica aí, que eu sei que você está ouvindo a gente aqui. Então, a primeira coisa, assim, eu entendo que todos são perdoados. E agora eu saio de trás das cortinas e eu me deixo ser encontrado. Eu vou, tipo assim... Vou visitar as pessoas. A melhor forma, eu acho, pelo menos assim que eu vejo, mais fácil, mais rápido de eu desenvolver comunhão com algumas pessoas, principalmente com o diferente, é serviço. Muito simples de ver. Eu e você, a gente está gradualmente desenvolvendo comunhão. Sim. Mas em que contexto? A gente está servindo a igreja aqui gravando, está servindo aqui ministrando hoje, então... A coisa vai começando por causa do serviço, mas no contexto do serviço a gente vai... Servir um ao outro ou servir juntos? Servir juntos uma circunstância específica. Por exemplo, muito bom. Servir no ministério da igreja. Por exemplo, eu vou desenvolver comunhão com os músicos na medida que eu ajudo no ministério da música. Eu vou desenvolver comunhão com os professores da escolinha bíblica enquanto eu sirvo lá. Então, eu posso não estar ali porque eu tenho chamado para aquele ministério, mas... Quando eu me disponho para servir, eu vou acabar relacionando. Como acontece no trabalho de todo mundo. O cara está no emprego, trabalha na mesma empresa,
se vendo todo dia, porque ele tem uma atividade em comum que segura ele numa agenda, pronto. Que é o contexto da escola, é o contexto da... Isso. E é interessante porque esse conceito de amizade, né? Até as meninas estavam ontem falando sobre amizade no culto das mulheres, e esse amor eros, né? É o casal, né? De frente um com o outro, né? Olhando um para o outro. Agora, quando você olha para o filéu, que é o de amizade, é ombro a ombro, né? Isso. Não é nem essa posição que a gente está, é uma posição lado a lado, os dois olhando para uma missão só, isso, né? Isso. Então você percebe que os discípulos demoram um pouco para se tornar amigos de Jesus, porque eles demoram um pouco para virar, né? E olhar para o que ele estava olhando. Né? Uau, isso é muito profundo. E aí entra esse ponto, ter a mesma causa. Ter a mesma causa. Porque, cara, como é fácil desenvolver amizade com quem tem a mesma causa. Precisou a gente gastar horas conversando? Não. Você crê no quê, Douglas? Não. Você está fazendo o quê? Não. É a mesma causa. E isso promove a amizade. Então, às vezes, ao invés de eu querer ter amigos, tem uma causa. Eu deveria ser uma pessoa que é possível ser amigável. Uau. Porque eu tenho uma causa. Então, o outro pode se encaixar porque eu estou andando para algum lugar. Forte. Agora, se eu estou só buscando os relacionamentos, então, basicamente, eu creio que quando a gente fala igrejas, a expressão igreja, a gente geralmente pensa no Novo Testamento. Mas quando você lê em Atos capítulo 7, o Estevão falando sobre Israel, ele fala da congregação do deserto, eclésia do deserto. Quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, aquilo era igreja? Uau, porque para mim aquilo é uma coisa assim, ó, um povo andando junto em uma direção. Olhando para uma causa. Isso, ou seja, quando a gente pensa em rebanho de Deus, geralmente a gente pensa, ovelhinha e tal. Mas rebanho, o sentido de rebanho estão andando procurando pasto, é uma coletividade. Sim. Então eu penso que o grande lance para eu ter comunhão com as pessoas é eu entender algo, eu entrar num contexto de um rebanho e perguntar para onde esse rebanho está indo. Muito bom. É o mesmo lugar que eu estou indo? Porque tem gente que se sente isolada, se sente sozinha na prática, porque simplesmente ela vai no culto domingo, mas o resto da semana a vida dela não vive para a mesma causa daquele rebanho. Então não tem como ela conectar, não tem como. Muito bom. E eu queria até, para a gente partir para o final, enfatizar essa parte do você se doar. Eu coloquei aqui esse PDF, depois eu até vou compartilhar no Telegram, de buscar pessoas, né? E no sentido de você se doar para essa amizade. A gente fica de forma muito passiva, né? E eu creio que a gente está vivendo uma crise de ansiedade, depressão. Por quê? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Você já viu alguma vez um peixe com depressão? Você já viu alguma vez um pássaro com depressão? Você já viu alguma vez um pássaro deitado num divã com depressão? Nunca. Entendeu? Quando que talvez você vai ver um pássaro em sofrimento ou um peixe em sofrimento? Se eu tirá-lo da água e se eu impedi-lo de voar. Por que a nossa geração está em depressão? Porque, gente, o Paulo Borges até diz isso, como que no Brasil a gente tem essa epidemia? Num país tropical, abençoado por Deus, que onde eu olho eu vejo verde, não tem um terremoto, não tem um vulcão, não tem um tsunami, não tem nada na parada aqui. Como? Por quê? Porque a gente foi tirado, a gente está sendo tirado da nossa água como peixe. A gente está sendo engaiolado e para mim o que é a nossa água? O que é o nosso voar? É entregar a nossa vida. Porque quando ele fala, eu criei vocês à imagem e semelhança de Deus, e aí eu leio que Jesus é a expressão, é a imagem do Deus invisível, então se ele usou um molde, foi Cristo. E Cristo é o quê? Aquele que se entrega, entendeu? Então, eu não me entregar é como um peixe fora d'água. Uau! Então, por isso que ele fala assim, ó, se você tentar achar a sua vida, perdeu, porque você não nasceu para isso. Mas se você perder sua vida, achou. Porque você nasceu para entregar a sua vida. Ou seja, a gente nasceu para viver para uma causa maior que nós mesmos. Para entregar a sua vida. Então as pessoas pensam assim, poxa, eu preciso abrir mão da minha felicidade para servir o outro. Não, você vai achar sua felicidade entregando sua vida pelo outro. Você nasceu para isso.
Nós nascemos para viver o nós. Nós nascemos para a comunidade. Hoje, algum menino em algum lugar está experimentando maconha. E você acha que é porque ele quer maconha? Não, é porque ele quer fazer parte de uma família. Eu entrei nas drogas por causa disso. Pô, todo mundo. Eu não queria droga, eu queria a comunidade que existia. Alguém hoje comprou uma Harley Davidson. Por quê? Porque ele é apaixonado por um pedaço de metal? Não, ele quer fazer parte de uma família. O cara é corintiano, flamenguista, sei o quê, porque ele gosta de 11 homens suados correndo atrás de uma bola? Não, é porque ele quer ser parte de uma família. Então nós temos essa necessidade que é resquício, né? E aí eu acho que então a gente tem que juntar as duas coisas, que é o seguinte. Isso, aí eu queria te fazer essa última pergunta. Uma coisa é eu ter a comunidade, mas se eu sou um pastor e eu tenho a comunidade, eu tenho que entender que a comunidade é sadia na medida que ela tem uma causa. Então eu preciso equilibrar entre as duas coisas. Porque se eu vou para uma comunidade que a causa da comunidade é ser comunidade, porque eu já fiz isso, não dá certo. Não dá certo. Porque você fecha em si mesmo. É autofágico, você se destrói. Então você precisa olhar para fora, grande comissão. E aí sim, essa é a nossa causa comum e a gente então vive junto em prol nessa direção. Aí eu acho que dá certo. Muito bom. Perfeitamente. Então, a ênfase que a gente queria dar hoje era solitude e comunhão. Por quê? Porque as duas coisas, se vividas sozinhas, elas dão um problema. Né? A solitude, e ela nem faz sentido, né? Porque na solitude é formado o caráter de Cristo em nós. E o que é o caráter de Cristo? Mansidão, paciência, bondade, e isso só dá para ser expressado com alguém me irritando. Comunitariamente, não tem como, não tem como. Então é quase que inútil, né? É como fazer faculdade e nunca atuar. Né? E a comunhão, para dar certo, precisa da sua solitude. Isso. Porque se eu não me pareço com Cristo e não enxergo Cristo no outro, é impossível ter. Então, são duas experiências do Éden, né? Tem o meu Éden interior, que tem que desembocar em todas as necessidades, problemas, dificuldades da comunidade. Só que a comunidade também é um Éden que me significa como pessoa, porque eu não sou indivíduo, eu sou pessoa. Ou seja, eu tenho uma função dentro de um todo, mas eu só percebo essa função na medida que eu conheço o todo. Mas eu só tenho energia, força, graça, unção para servir no todo na medida que eu estou sozinho diante de Deus e tudo mais. Então, para mim essas duas são essenciais. Amigo, obrigado. Que honra recebê-lo aqui mais uma vez. Gente, obrigado por esse tempo aqui com a gente. Nós estamos caminhando para o final. Eu vou sortear então o livro, tá? Espaço para Deus. Espaço para Deus, que fala exatamente sobre solitude e comunhão. Tá? Foi por isso que a gente juntou essas duas disciplinas hoje. Então é só você entrar no último post do Dizascope e escrever o que você aprendeu nessa live e marcar alguém. Você pode comentar quantas vezes você quiser, só escrevam coisas diferentes que você aprendeu e marque pessoas diferentes, porque senão o sistema aqui exclui se fizer igual, ok? Então amanhã eu vou sortear, vamos ver quem vai ganhar aí. Só entrar no post, no último post. Eu vou colocar o PDF agora lá no Telegram, esse PDF com todas as anotações, tá? Anotei tudo aqui para vocês, vou colocar lá no Telegram. Se você não está no grupo ainda, é só você entrar aqui no Dizascope, vai estar o link do grupo Telegram, você já entra, a gente compartilha lá, tem todas as lives passadas lá, meditação com a Val, tem jejum com o Luciano Subirá, oração com o Dwayne Robert, eu falei ontem de simplicidade e essa daqui daqui a pouco a gente coloca lá também. Amanhã, meu irmão, amanhã, às 10 da noite, você se prepara para ser amassado de novo, porque amanhã vai ser sobre submissão. Meu irmão, só de ouvir a palavra já tem uns que já dão uma endemoniadinha assim, ó. Submissão amanhã, essa disciplina do cristão. Se prepara. E na terça-feira, o pastor Lipão vai estar com a gente, nós vamos falar sobre estudo bíblico. Vai ser para fechar a nossa jornada. Estou muito feliz de estar participando com a gente. Obrigado pela sua companhia, por esse tempo. Então nós vamos sortear esse aqui amanhã. É só você entrar e já deixar um comentário lá. Então vejo vocês amanhã às 10 horas.